Paideuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Então, olá, é isso, e nós estamos falando do texto do livro Rossetti, Introdução à Filosofia Antiga, Premissas Filológicas e Outras Ferramentas de Trabalho. O que entendemos por filosofia antiga e o que tal filosofia pode significar para nós hoje. Aí eu penso que é importante essa aproximação que o autor faz da filosofia antiga, porque ele leva em conta as exigências filológicas, mas ele também tem uma preocupação com uma possibilidade de relevância, a possibilidade de relevância da filosofia antiga no nosso tempo, né, no tempo contemporâneo. E ele leva em conta coisas que hoje talvez sejam mais comuns, mas que na época do lançamento do livro, que foi na primeira, acho que foi na Itália, foi na primeira metade da década de 10, né? E aqui no Brasil foi, eu acho, na segunda metade, se não me engano, talvez 2008, se eu não me engano, era algo novo, que é o quê? A utilização dos recursos da internet para trabalhar com o texto antigo. E hoje, aqueles que lidam com o texto antigo sabem o quanto é importante a internet para esse trabalho. Muitas dissertações de mestrado foram simplesmente muitas possibilidades de dissertação de mestrado foram simplesmente eliminadas, assim, vaporizadas com o advento do computador. Antes você poderia fazer um trabalho tentando verificar quantas vezes no texto tal, no diálogo tal, o termo aparecia e em que contextos. Isso pode ser feito utilizando um buscador no computador em segundos. Então, ao mesmo tempo que eliminou possibilidades de trabalho, lançou à frente as possibilidades que podem ser feitas a partir daí. Então, é um texto que, na época, teve uma... Ele fala ainda de disquetes e de coisas assim, mas o approach do texto foi muito importante. Outra coisa que me é cara muito também é que o professor Lido Rossetti, ele tem um trabalho, ele já está aposentado, é vivo ainda, ele mora no sul da Itália, né? Sul da Itália, Perugia. Ele é professor da Universidade de Perugia. É meio no meio. Mas abaixo de Nápoles, né? Não, acima. Acima de Nápoles? Então é o Mezzogiorno. É no meio da Canela, Marcos. Na Canela. Mas então, ele tem um trabalho de filosofia para crianças, que é muito interessante também, porque ele lida com a filosofia antiga e a filosofia para crianças. Então eu gostei muito desse autor, porque tanto eu gosto da filosofia antiga, lido com isso, quanto eu também trabalhei em filosofia com crianças, alguns anos, né? Uns 8 anos, mais ou menos, eu trabalhei com filosofia com crianças. Então, essa conexão entre o que eu acho que seria interessante também para nós da pedagogia, da educação, que é uma proximidade, a possibilidade de proximidade, uma proximidade fértil entre filosofia antiga e o pensamento da criança. Numa similitude meio óbvia, que é a que compara a gênese do pensamento, digamos assim, a origem da filosofia, a gênese desse pensamento filosófico na tradição literária, né, ou seja, do Ocidente, com a gênese do pensamento na criança. Essa proximidade, esse paralelismo entre o surgimento do pensamento filosófico na história, ou seja, a infância da filosofia na antiguidade, e o surgimento do pensamento na criança. Como é que isso pode ser concebido? Então, é fértil. Claro que essa é uma interpretação, né? A ideia de conceber a filosofia nascendo na antiguidade, nós não podemos pensar em termos de pensamento que nasce ali, que vai se desenvolvendo. Essa ideia de evolução em filosofia é uma ideia deslocada, né? Mas não deixa de ter o seu interesse. Quando Platão diz que é necessário voltar a ser criança para ser filósofo, a ideia de que o olhar da criança é um olhar
inocente no sentido mais importante, né, no sentido mais valioso, no sentido de que ele é inocente porque ainda não está enviesado, pelo menos não totalmente enviesado, que é o que se busca muitas vezes na filosofia, colocar-se nessa posição menos enviesada possível, despir-se dos seus pré-conceitos, das suas ideias já adquiridas, né? Então, eu acho que tem muita possibilidade de trabalho aí, aproximar a filosofia antiga e infância, né? Então, é por conta disso que eu achei a sugestão do Bruno muito pertinente, a sugestão desse texto, né? Então, qual é o problema dessa primeira parte? Eu acho que eu vou falar um pouco e depois a gente conversa. Então, vou falar rapidinho aqui. Qual é o problema, não o problema que a primeira parte tem, mas o problema que a primeira parte apresenta, né? Qual seja? Que para nós é muito importante e, eu creio, fez com que nós conversássemos bastante no nosso último encontro, e nós falávamos sobre filosofia grega, filosofia africana, ou indiana, ou o que seja, né? Que é o problema da língua. Que quando nós vamos estudar uma filosofia antiga, grega, nós precisamos conhecer minimamente a língua. Não, idealmente, deveríamos ser filólogos. Para o quê? Para analisar, para não sermos pegos de surpresa pelas armadilhas da língua. No entanto, é possível se fazer um trabalho em filosofia antiga sem a pretensão da filologia. É possível. Ou seja, sem a pretensão da filologia total. Idealmente, seria fantástico se todos nós fôssemos filólogos. Mas como essa formação também em filologia, ela nunca é completa, ela nunca se torna perfeita, é importante começarmos. Mas começarmos levando em conta a necessidade de conhecer a língua. Mas a gente precisa também conhecer o alemão ou o francês. No entanto, há uma diferença muito grande de você falar o português e conhecer o francês, ou mesmo falar o português e conhecer o inglês, e você estudar o grego antigo, o latim. Ou seja, querendo ou não, o inglês, ou o francês, ou o alemão, querendo ou não, apesar das diferenças, nós estamos no âmbito de uma mesma cosmovisão. Ou seja, essas línguas elas são fertilizadas umas pelas outras, mais ou menos. É bem diferente de tratar de uma língua que é uma língua morta. Hoje, na Grécia, obviamente, não se fala a língua de Platão. E o grego atual, para ler Platão, precisa aprender a ler Platão. Não vai ler Platão como... Não é a mesma coisa quando nós vemos os trovadores galaico-portugueses. É bem mais complicado. Ele vai precisar aprender a ler. É outra língua. Então, como é que eu supero isso? Supero estudando. E aí vem o grande problema. Se a filosofia se dá na língua, ou seja, se é por meio de um discurso que eu alcanço a experiência da filosofia, como se dá, então, a aproximação entre mundos de linguagens tão diferentes, distantes, como, sei lá, o mundo chinês? O mundo chinês tem uma reflexão antiquíssima e posta na forma do livro. Ou seja, livros e mais livros em que encontraríamos o que podemos chamar de filosofia dos chineses. Qual é o nosso problema? A linguagem. E se eu quero fazer uma aproximação dessa filosofia, eu preciso aprender chinês, não o chinês contemporâneo, não o mandarim, que é uma das línguas faladas pelos chineses, mas eu preciso compreender aquele chinês clássico, por exemplo, dos analetos de Confúcio. E, a partir daí, eu vou fazer o paralelo com a filosofia antiga, por exemplo, e, para isso, eu preciso conhecer o grego. Notem a enorme exigência que é feita ao pesquisador. Por isso que são poucos os pesquisadores capazes de lidar bem com essas duas cosmovisões. Por que eu estou falando da China? Porque ela possui a palavra escrita. Então, como é que lá no século I depois de Cristo, como é que os chineses concebiam tal coisa? Eu vou lá e sou capaz de encontrar esse texto. Do mesmo modo, sou capaz de estudar os Upanishads, sou capaz de estudar os textos indianos, escritos em sânscrito, ou então os textos budistas escritos em Pali.
Mas notem, há uma grande diferença que, por incrível que pareça, é menor. Por incrível que pareça, não é por incrível que pareça. Há uma diferença, mas que é menor do que a diferença que nos separa dos chineses. Porque a língua védica, ou a língua, o sânscrito, ele é uma língua indo-europeia, tal como o grego e o latim. Então, você vai ter proximidades, e essas proximidades vão nos mostrar que compartilhamos recuadamente uma mesma cosmovisão, uma cosmovisão parecida, e isso facilita a nossa compreensão. Por exemplo, o fato do chinês não ter o verbo ser. Isso, a filosofia grega, ela é toda baseada no ser. A filosofia grega, a teologia ocidental é toda baseada no ser. E você tem uma língua que não tem o verbo ser, o ser, esse verbo substancializado. Como é que eu faço? Então, é isso que o autor está falando. E é isso que ele lembra aqui, é muito, muito importante. Devemos sempre ter essas pretensões, nos aproximarmos dessas culturas, sabendo, no entanto, que isso não é algo simples. Quando eu for, então, e aí a gente volta àquela discussão que tivemos na conversa, né, que tivemos no encontro passado, quando eu vou me debruçar, então, sobre uma cultura que não tem a palavra escrita, isso, além de eu lidar com uma cosmovisão diferente, eu lido com um funcionamento mental diferente. Eu lido com uma estrutura do pensamento que é diferente. Diferente a ponto de ser quase... incomensurável. Incomensurável, obrigado. Que são incomensuráveis. Ou seja, eles não podem ser comparados. E isso gera um enorme problema. Eu preciso me deslocar para aquela cultura, eu preciso me aproximar da oralidade. Essa aproximação precisa ser feita da maneira que cause a menor distorção possível, sabendo que vai causar distorção. E depois eu preciso deliberadamente, se eu quiser apresentar essa sabedoria da oralidade para o grande público da sociedade, da comunidade científica, eu preciso fazer o quê? Eu preciso deliberadamente trair essa oralidade para a escrita. Isso é uma transformação sobre outra transformação que me afasta da natureza viva daquela cultura. Ah, mas então não é possível. É muito difícil, é essa a mensagem. Não sejamos cuidadosos. É muito complicado eu fazer esses saltos, essas transposições, sem levar em conta essas características culturais. E tomando cuidado também de não buscar as equivalências ou as comparações a todo custo, porque o risco, eu acho que é o risco, talvez, para usar um termo da moda, aí, o risco de colonizar o pensamento, aquele pensamento. Eu traduzo, mas a minha tradução é enviesada simplesmente para eu estar onde eu estou. E a similitude que eu vejo, a semelhança que eu vejo, pode ser a semelhança a São Jorge que eu vejo quando eu olho para a Lua. Eu olho para a Lua e vejo São Jorge lá. Mas por quê? Porque eu fui educado para ver São Jorge. Se eu fosse um inglês, eu ia ver um coelho. Se eu fosse um chinês, eu ia ver, não sei o que eles veem quando olham para a Lua, mas eles veem lá alguma coisa. Então, esse viés a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que essa mensagem do texto é muito importante. Não para nos impedir de fazer pesquisas nesse sentido, ao contrário, para nos mostrar que pesquisas nesse sentido precisam ser feitas com muitíssimo cuidado e domínio da cultura. Ah, mas nunca ninguém vai dominar. Claro, sabemos disso. Mas quando nós nos lançarmos a fazer essa pesquisa, levemos em conta essas dificuldades. Evitemos as conclusões precipitadas, evitemos as afirmações peremptórias, evitemos as sínteses feitas de afogadilho, porque aí no fim você acaba caindo na indeterminação, você acaba caindo no ecletismo, em que tudo vale tudo, em que tudo parece com tudo,
quando tão importante, talvez mais importante sejam as diferenças sejam mais importantes. Então, eu acho que esse trecho é importante por conta disso. Um autor, eu já falei no encontro passado, um autor muito bom, que consegue fazer, que eu conheço, que consegue fazer essa conexão entre filosofia antiga e filosofia chinesa, é o François Julian. Ele tem alguns livros lançados pela Unesp. Aí vem essa outra coisa, a questão de por que nós somos gregos, né? Que é alguma coisa que eu considero muito importante. Quando nós falamos que nós somos gregos, nós estamos dizendo o quê? Nós estamos, isso é importante martelar, nós estamos dizendo, eu sou grego no sentido chauvinista, no sentido identitário, no sentido étnico, não. Nós estamos batendo no peito e dizendo, eu sou grego e os outros não. Não. A ideia é que a nossa cultura é uma cultura que é tributária de uma língua neolatina, que é tributária do latim, que é tributário do mundo helenístico, no qual a nossa maneira de ver o mundo foi informada. Né? É só esse sentido. Então, quando ele fala na razão ali, apostar na razão. Mas só os gregos tinham razão? Não. O que ele está chamando de razão aqui, o que a gente chama de razão, é a ideia do logos. Que é diferente de pensamento. É diferente de pensamento. Todos os seres humanos pensam, obviamente. E todos os seres humanos se pensam e são capazes, dentro da sua ambiência, de resolver os seus problemas, de acordo com as suas convicções. Então, uma comunidade aborígene que crê, por exemplo, aquela ideia do perspectivismo ameríndio, esqueci o nome, Viveiros de Castro, né? Que tem muito a ver, o perspectivismo ameríndio tem muito a ver com a concepção de origem da filosofia grega a partir do xamanismo norte-europeu. Porque tanto o xamanismo, tanto em resumo, os ameríndios, eles vêm de uma região do norte da Europa, da Eurásia. Então, aquela região da Eurásia, onde é a Sibéria, sei lá, vamos pensar nas datas, digamos, mais aceitas pela comunidade científica. Não é? 15 mil anos atrás, eles chegam até as Américas, os ameríndios. Vindos da onde? Vindos do norte da Eurásia, região da Sibéria, região onde hoje é a Rússia e tal, certo? Ali naquela região existem, até hoje, práticas nas comunidades tradicionais, práticas culturais xamânicas. Esses ameríndios que descem aqui vêm para as Américas, ocupam as Américas, eles trazem, de algum modo, essa compreensão xamânica do mundo, que vê o quê? Que vê o animal como um ser humano, só que travestido de animal. Olha lá um texto que nós poderíamos ler. Poderíamos ler um texto do Viveiros de Castro, que é um autor muito interessante, um antropólogo muitíssimo interessante, que compreende essa maneira de pensar que não é o logos, é pensamento, mas não é o logos. Então inferior? Não! Não é isso, não é. É uma outra maneira de pensar que concebe enquanto nós nos concebemos como seres humanos, e ali então eu tenho os animais que são diferentes de mim, o pensamento, esse perspectivismo ameríndio, concebe todos os seres vivos como humanos. No entanto, travestidos de animais em determinadas situações. Quando a onça, por exemplo, chega na toca dela e encontra um onço, por exemplo, ela se despe da roupa de onça e ali ela é um ser humano, tal como o índio. Tem uma outra maneira de compreender a realidade que funciona para aquela comunidade, funciona. Tanto que aquela comunidade está ali, existe e funciona, é coesa. Então, essa ideia de que nós herdamos a razão para o bem e para o mal, né? É a razão que separa o homem da natureza, ao contrário do perspectivismo indígena, que unifica o homem
e natureza, porque todos os seres vivos são homens, que faz com que, então, nós já falamos isso várias vezes, faz com que nós sujemos os rios, por exemplo, e cortemos as árvores e matemos os animais. Por quê? Porque eles são coisas, não são homens, não são como eu sou, não são irmãos. Então, da onde deriva isso? Deriva dessa maneira de compreender a razão. Ô Marcos, eu acho que, eu não sei se eu estou errado, se a minha perspectiva é muito antiga, mas eu acho que assim, a razão era sempre colocada na história da filosofia em contraposição ao mito, né? A gente sabe que não é tão simples assim, mas eu acho que a coisa que é mais interessante pensar é como muitas culturas, no embate entre razão e mito, escolhem o mito. Então você tem, por exemplo, hoje, né, o Salman Rushdie, por exemplo, né, no embate entre razão e mito, o cara escolhe o mito. Então, assim, então você tem esse problema constante. E eu acho que o grego, pelo menos, né, algum grau de intelectualidade grega escolheu a razão sempre que houver uma contradição entre a razão e o mito. Enquanto muitas culturas, inclusive atuais, preferem sempre o mito quando tiver esse conflito. E curioso, concordo, mas notem, se você perguntar lá para o rapaz que esfaqueou o Salman Rushdie, se ele escolheu o mito, ele é capaz de esfaquear você também. Porque você está chamando de mito o que para ele é uma verdade revelada. É uma verdade revelada, é uma verdade evidente. Nós estamos no erro e ele está correto. Porque Salman Rushdie, ele ofendeu, blasfemou contra o profeta. Vocês sabem a história dos versos satânicos? Por que deu esse problema todo? Eu me lembro que o Ayatollah Khomeini, à época, né, condenou e tal, e baniu, e aí foi uma comoção danada. Mas por que baniu? Ele tem uma versão alternativa de alguma coisa da cultura islâmica, né? Em que ele teria recebido os versos de um anjo caído, né? Não seria então, isso? Existiria no Corão versículos que teriam sido revelados a Maomé pelo anjo Gabriel, em que seriam toleradas as honras e diante da divindade, O culto. O culto o culto, é isso. Seria tolerado o culto de divindades outras que Alá. Seria tolerado. Só que esses versos, eles estão situados, pelos que estudam isso, no momento em que Maomé entra em diálogo com entra em tentativa de acordo com os seus opositores, aquelas famílias de Medina, que lidavam com o comércio lá e que viam ameaçados pelo fim por aquela nova fé, que era uma fé monoteísta radical, e eles tinham seus deuses, que eram deuses, ou seja, eles eram politeístas. Então, Maomé teria tentado entrar num acordo com eles para compor, para compor uma convivência, de modo que, tudo bem, é possível, então, também prestar honras e cultuar esses outros deuses e também Maomé. Só que quando Maomé vence todos eles, esses versículos, essas recomendações precisam sumir. E eles são chamados, então, de versos satânicos, versículos satânicos. Por quê? Como Maomé não poderia, como Deus não poderia voltar atrás no que ele diz, não é? Ele teria sido, então, ditado pelo demônio, por um djinn ou por qualquer entidade desse tipo. Então, é interessante porque no livro o Salman Rushdie lida com esses versos satânicos. E é por conta disso que ele foi condenado, digamos, tal como a Renata colocou, foi proclamada aquela fatwa lá contra ele, dizendo que qualquer muçulmano que o matasse iria direto para o céu, um negócio assim. Mas o que importa, eu acho, é que
para ele, aquilo que para o assassino, o pretenso assassino, no fim não conseguiu matar o Salman Rushdie, ele não se imaginava no mito. É aquilo que já falávamos. O que é o mito? O que é a mitologia? Mitologia é aquela religião que perdeu todos os seus seguidores. Isso é mitologia. Nada impede que o cristianismo daqui a 2000 anos seja uma mitologia. Nós olhamos e olha lá, os mitos cristãos. Hoje, se você, numa sala de aula, falar mitos cristãos, você vai ter problema. Talvez não tanto se você disser mitos islâmicos, numa sala muçulmana. Ou qualquer coisa, né? Na verdade, se você vai contra um pensamento consolidado, não importa qual seja, você chama contra si as hordas dos cães de guarda. Não importa. Não importa. Se você propõe um pensamento divergente, e ainda mais hoje, em tempos de rede social, que você é cancelado, isso acontece mesmo, né? Ou seja, todo bairro tinha o seu maluco, digamos assim, todo bairro, todo quarteirão, vamos dizer assim, tinha o seu templário enrustido. Aí as redes sociais fizeram com que esses doidos se encontrassem. E eles viraram isso aqui. Ou seja, a loucura sempre esteve aí. Não é uma coisa, o que aconteceu? Aconteceu, bicho, a comunicação. Por isso que o velho Platão era contra a democracia direta, né? Porque a democracia direta é o triunfo do número, e o número, meu amigo. E os antigos também, acho que foi Bias e Perene que dizia, a multidão é má. Porque, claro, eu estou sendo irônico, por favor, eu sou um democrata, eu acredito que o caminho é a democracia. Estou dizendo, tal como o Ciro Gomes disse naquele debate com o Cabo Daciolo, né, que a democracia tem os seus custos, né? A democracia tem essas coisas. Precisamos lidar com isso. Mas as redes sociais é que colocaram em conexão. Tanto a gente consegue entrar lá no site do Perseus e ver uma análise que alguém colocou de graça, perdão, dá uma palavra, perdão. Alguém colocou de graça lá na internet, você entra, tem um dicionário grego, né, uma ferramenta que te ajuda, você tem tanto isso, quanto uns doidos que se associam aí para retroalimentar num círculo vicioso a própria loucura, né, a própria doideira. E aqui no final, toda essa parte ele está falando um pouco disso, ou seja, o modo como nós estamos ligados a essa tradição literária. Poderíamos fazer uma objeção, dizendo, no entanto, vejamos, nós não somos europeus, nós somos sul-americanos, nem americanos do norte, sul-americanos. Como é que isso se dá? Claro que tem a sua modulação, é óbvio, ela tem a sua modulação. Mas quando pensamos naquilo que chamamos de tradição literária ou de cultura livresca, não há muita diferença. E mais, né, o autor, o Samuel Huntington, do Choque das Civilizações, ele no Choque das Civilizações... Clash of Civilizations. The Clash of Civilizations. Isso. Ele diz que ele separa o mundo lá em blocos, ele faz blocos e coloca e identifica os sul-americanos como isso, sul-americanos. Enquanto que os ocidentais seriam, obviamente, a Europa e a América do Norte, e a Austrália. E nós não. Até naquele pequenino texto que eu escrevi, que está naquele livro lá da Semana de Estudos Clássicos do ano passado, eu escrevi que, na verdade, eu não preciso aceitar isso. Se pensarmos que foi no bojo da sociedade, foi no bojo da cultura latina, que o mundo helenístico, de algum modo, se preservou no Ocidente, porque, bem, na expressão grega lá do Bizâncio, está outra história, né? Mas que ele se preservou no Ocidente por meio da cultura latina, nós somos herdeiros dessa cultura latina. Talvez nós merecêssemos o título de ocidentais mais do que os americanos, que são herdeiros, antes de tudo, de uma língua bárbara, anglo-germânica. Então, mas nós somos herdeiros, talvez, dessa cultura latina. O Darcy Ribeiro que falava isso, né? Vocês lembram? Ele dizia isso. O Brasil, a nova Roma. Por quê?
Porque aqui nós vemos bem, hoje nós não falamos muito disso, porque há problemas, mas a ideia dessa mestiçagem, né, que foi o que Roma realizou, a mistura entre povos latinos e germânicos e celtas e lírios e norte-africanos, tuaregues, esse cadinho que deu origem à cultura latina e que durou aí 1000 anos, pela Idade Média à frente, o Brasil tem muito disso, enquanto que a cultura norte-americana pode ser pensada como uma derivação dessa cultura marcadamente anglo-saxônica, anglo-germânica. Ou seja, ainda que eles leiam os antigos, nós somos os antigos, vivos, de algum modo, recriados. Né? Com isso, eu não estou, de novo, por favor, eu não estou falando, ó, que maravilha que nós somos. Não, tem enormes problemas. Mas esse sentimento que nós temos muitas vezes, sentimento de vira-lata, complexo de vira-lata, como se nós fôssemos colonizados. Nós somos colonizados porque eles dizem que nós somos colonizados, ok? Talvez devêssemos pensar um pouco mais aprofundadamente nisso. Se pensarmos em termos puramente econômicos, concordo com vocês, né, que dizem isso. Mas eu acho que a gente poderia pensar também dessa maneira. Ou seja, o fato de sermos herdeiros da cultura latina, da língua latina, que se transforma em português na nossa sociedade, em francês em outro, em italiano em outro, somos herdeiros dessa língua, dessa cosmovisão, nos faz herdeiros desse mundo ocidental. Não são só os americanos, não são só os australianos. Eles são anglo-germânicos, não são latinos. E a conexão está com o mundo latino, creio eu, diretamente. Ainda que essa discussão seja muito, muito simplória que eu estou fazendo aqui. Tem tantas coisas para dizer, eu estou tentando pensar que pode ser relevante aqui, mas bom, vivendo aqui no Canadá, eu percebo essa diferença. Esse acrônimo que eu coloquei no chat box, né? Weird é uma palavra em inglês que significa estranho. E foi usada num evento de que eu participei por uma pesquisadora, e parece que é algo que está circulando, e que significa Western, né, ocidental, educated, educado, industrialized, industrializado, rich, rico, e democratic, democrático. E eles identificam os países, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Europa e a Austrália, né, Nova Zelândia, como esses países. Nós estamos excluídos. E nós aqui bom, a América Latina, eu diria, a África, a Ásia, isso também é bastante discutível, mas são vistos como pertencendo a, global majority, a maioria global. Então, são alguns termos que estão surgindo, que eu acredito na sociologia, no pensamento sociológico, estão se disseminando nos discursos, né, enfim, eu não estou acompanhando muito essa literatura, mas há reverberações, sim, bastante concretas nos tratos na academia, que é diferente do mundo fora da academia. Esse era um ponto. A outra coisa que eu até queria chamar, eu estava pensando, né, pelo menos na minha experiência acadêmica, o quanto eu não sei se é o Brasil, eu não sei se é a USP, porque essa foi minha experiência, mas como nós estamos muito mais próximos da Europa, no trato dos textos, na maneira como nós vemos o propósito da educação, associado a uma tradição de escolha canônica como guia para aquilo que se considera boa educação, enquanto que aqui há uma tensão entre a educação mas assim, é muito mais exacerbada do que nós vemos no Brasil, e que eu vejo também que estava perpassando já outros governos, mas que se consolidou com o governo atual, que é a educação para a formação profissional versus uma educação cujo propósito é a construção de sentido.
E isso justamente para dar conta da pluralidade cultural que existe aqui no Canadá. E, enfim, tem várias coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas talvez em outro momento. E, inclusive, eu vou começar a trabalhar como monitora na disciplina de introdução aos estudos religiosos, para poder entender melhor essas tensões, inclusive entre filosofia e religião. E na construção, inclusive, da identidade e a manutenção da identidade dos estudantes. Porque para muitos deles que são de segunda geração canadense, até primeira, é muito difícil manter a identidade, né, de acordo com as tradições familiares. Muitos chineses, muitos sul-coreanos, e a religião tem um papel muito grande para isso, e para a escola pública aqui no Canadá, né? E, enfim, são questões muito, muito interessantes. Maravilha. Isso tudo é muito interessante. E é curioso, de fato, eu falei aqui, né, a nossa formação universitária, se a gente pensar que a USP é a primeira universidade do país, de fato, de todo direito, em 1931 ela surge, né, e que ela foi fundada por uma missão francesa, que constituiu a Faculdade de Filosofia como alma mater, como núcleo da universidade, mas que essa missão francesa, ou missão europeia, se a gente quiser aumentar, né, digamos, também está presente, por exemplo, na Politécnica, na Faculdade de Medicina. Você vai ter professores europeus que vêm para cá. É por isso que nós temos essa semelhança. Não foram professores norte-americanos, foram professores europeus. Isso aí já nos indica qual era a referência que aquele pessoal, aquela elite paulista, tinha em mente. Não era a jovem, entre aspas, democracia norte-americana, mas era a velha tradição do mundo europeu. Isso é uma coisa. Por outro lado, quando você fala disso, Renata, nessas questões de identidade e tudo mais, é muitíssimo curioso imaginar que nos Estados Unidos ainda é possível que um rapaz, sei lá, de quinta, sexta geração, com o nome O'Brien, diga, eu sou irlandês e isso não sou estranho. Ou então alguém com o sobrenome Pagotto diga, eu sou italiano e isso não soa estranho. Tanto que eles se chamam com muita frequência lá, né, pelo sobrenome. Vem um italiano para cá, em 2 anos ele é brasileiro. E ninguém mais pergunta. Quer dizer, e o filho desse italiano não tem questões acerca da identidade. Isso deve acontecer no Sul, é uma pena que o Márcio não esteja mais aqui, mas talvez no Sul isso exista, talvez em algumas cidades do interior, talvez, essa coisa. Mas, via de regra, há uma diluição das identidades aqui no Brasil. Ninguém fala, eu sou italiano, não. Chega um estrangeiro, nós gostamos do estrangeiro. Há xenofobia no Brasil? Há. Em especial contra os imigrantes pobres. Então, Marcos, pessoal, a razão pela qual eu trouxe esse assunto à baila, agora voltando para o nosso texto, é porque, a maioria de nós aqui estuda os textos clássicos, lê, enfim, conhece ou tem rudimentos de grego ou latim, eu não me incluo nisso, infelizmente, mas, enfim, mas quando nós damos aula, quando nós estamos na sala de aula, a gente faz uma certa, talvez não seja a palavra certa, mas uma tradução, né, nos nossos cursos de introdução à filosofia, ou introdução à filosofia da educação, enfim. E o desafio que eu estou vendo aqui é propor isso para os alunos, sendo que, assim, quais são as obras que devem ser eleitas, alunos que, por exemplo, são da China, ou são de algum país islâmico, que têm o conhecimento da língua, que querem se ver identificados no currículo, que acham isso importante. Ainda não consegui captar qual que é o sentido de identidade canadense.
Então, e agora há um momento de muito conflito cultural, muito mais do que no Brasil, principalmente em relação ao passado, as atrocidades que foram cometidas contra a população indígena daqui, e há um compromisso com a integração do pensamento indígena no currículo, e, enfim. Então, isso para nós, educadores, está sendo tema de constante debate, de muitas brigas, de muitos desentendimentos. Não é fácil de navegar. É uma grande questão. Eu penso, assim, levando em conta... A gente poderia dar um passo para trás e pensar o seguinte: quando foi que a identificação passou a ser um elemento fundamental para eu escolher a obra literária ou para eu fundar o cânone? Ou seja, a ideia de que eu deva me identificar com aquilo que eu leio. Nota, eu estou fazendo uma pergunta, não estou afirmando que isso é errado ou certo. A ideia de que eu devo me encontrar, que eu devo me identificar com aquilo que eu leio. Quando essa ideia surge? Porque ela não é natural. Às vezes a gente lida com ela como se ela fosse natural. Quando ela surgiu e por que ela surgiu? Porque você tem toda uma discussão sobre a ideia de reconhecimento, aquele filósofo alemão Hornet, né, que foi aluno da teoria comunicativa, Habermas. Não é o Hornet, é a ideia do reconhecimento. Então, quando isso surge, por que isso surge? Talvez nos ajudasse a entender, né? Então, aqui num curso que eu trabalhei como monitora, os alunos, no módulo de filosofia e ética, houve 2 textos que eles leram, um da Martha Nussbaum, é um texto dela propondo a leitura de literatura nos cursos de direito, justiça poética, eu acho que é traduzido, para que fosse desenvolvida empatia. E outro texto foi oferecido como contraponto, acho que o texto foi escrito na década de 80, e agora eu não me lembro qual é o nome da autora, mas ela é da Universidade de Harvard, falando sobre os textos de literatura de resistência, e se posicionando contra a Martha Nussbaum, no sentido de que o leitor privilegiado, que tem um desenvolvimento intelectual, enfim, a elite, lê a literatura de um lugar de privilégio e por esse discurso de empatia, quer se aproximar e vamos dizer, consumir aquele que tem uma experiência que jamais pode ser compreendida. Então, ela trouxe exemplos de literatura norte-americana escrita pelos negros, Black Americans, que agora eu não sei, porque eu não sei agora se é negro ou preto, como que está sendo usado no Brasil. Antes era afro-americanos, enfim, tem muita discussão sobre isso, eu não quero usar qualquer termo que possa ser compreendido como racista, mas... e também alguns exemplos de literaturas escrita no século XVI, acho que foi um autor indígena do que veio a ser o Peru, e como eles escreviam de uma forma que deixava de fora aquele leitor culturalmente privilegiado, ou culturalmente, assim, associado ao europeu, nesse sentido, de privilégio. E que essa literatura de resistência, ela mostrava que o outro nem sempre pode ser compreendido, e que a gente tem que aceitar isso. Nossa relação com a alteridade deve ser uma relação em que haja respeito e entendimento de que nem toda experiência pode ser até consumida. É uma questão, são questões quentes, né, do nosso tempo. Eu fico pensando sempre, assim, são questões do nosso tempo, mas são questões também históricas. Então, elas surgem em um determinado momento. Elas surgem por uma determinada correlação de forças, né? Quando nós
quando nós verificamos como é que surgem essas questões, de onde elas surgem, talvez nós sejamos capazes de compreender melhor, né, as suas exigências e tal, né? Até o final, só que é o quê? É uma discussão sobre o que é filosofia. Assim, quando é que surge essa palavra? E mais interessante, será que os primeiros filósofos se consideravam filósofos? Será que Tales, o primeiro filósofo, segundo essa coisa manualística escolar, né? Será que ele se achava filósofo? O autor vai dizer que não. E aí, interessante pensarmos isso. O que é filosofia, né? Então, muito obrigado. Até a próxima semana. Um grande abraço para vocês, viu?